Tomoya é um otaku de rosto oleoso e sem charme que fica viciado em garotas 2D, já que não consegue conquistar uma de verdade. No entanto, depois de conhecer sua garota dos sonhos, que é sua colega de classe, ele cria um jogo de simulação de namoro para impressioná-la, mas acaba fazendo com que todas as garotas populares o queiram. Tudo começa em uma manhã feia. Enquanto anda de bicicleta, ele de repente vê um chapéu rolando da mão de uma garota e imediatamente pedala rápido. Logo vê o rosto da garota de longe e começa a babar, porque essa é a garota mais bonita que ele já viu na vida como protagonista de uma comédia romântica. Algumas semanas depois, ele acorda e sai para entregar jornais na sua rua, surpreendendo a pessoa que recebe, que pergunta sobre seu outro trabalho. Tomoya responde que está trabalhando em 2 empregos porque não quer ficar sem dinheiro como seu pai e sai imediatamente. Dano emocional. Mais tarde na escola, enquanto seu amigo Yoshihiko conversa com ele de repente vê Sawamura através da janela e começa a olhar para ela mais que os fãs de Messi. Tomoya fica irritado e diz a ele que ainda gosta de garotas em 3 dimensões, mesmo tendo tentado de tudo para convertê-lo ao estilo de vida em 2 dimensões. Mas o fã defende que Sawamura cumpre todos os requisitos da lista de verificação em 2 dimensões. Tomoya o chama de idiota e diz que garotas em 3D são apenas muitas missões secundárias sem um enredo principal. Yoshihiko vai para a cerimônia de abertura, já que é o primeiro dia deles no 2º ano, mas Tomoya diz que tem algo para fazer. Ele encontra Sawamura na sala de armazenamento e começa a se gabar de que é o motivo pelo qual ela conseguiu lançar um determinado mangá. Mas ela lembra a ele que especificamente disse para não falar com ela na escola. Ela se vira para ir embora, mas ele vai atrás dela como se o aluguel estivesse vencido, dizendo que tem algo urgente para discutir. O palhaço, infeliz, compartilha seu grande plano de desenvolver um jogo de simulação baseado em um encontro que mudou sua vida com uma garota linda. Cuia a decepção de Sawamura ao perceber que esse idiota está fazendo propostas de negócios baseadas em impulsos hormonais. Ela sugere que ele confesse seu amor à garota em vez disso, mas esse lunático de cérebro liso se pergunta por que ele deveria idolatrar uma garota em 3 dimensões. Sawamura fica irritada porque este idiota absoluto está tentando arrastá-la para suas ilusões. Ela pergunta por que ele veio até ela, e ele diz que é porque ela é a melhor ilustradora que ele conhece. Ele acrescenta que, embora ela seja apenas uma Stan Lee de orçamento de dia, à noite é uma mestre da trama. Ela fica mais vermelha que um aviso de desmonetização do YouTube e manda ele calar a boca. Ele lembra ela de uma promessa de infância de que um dia ele se tornaria presidente de uma empresa de jogos e a contrataria como artista. Ela fica ainda mais envergonhada e devolve a proposta de projeto como se fosse um trabalho em grupo atrasado, dizendo para ele fazer sozinho. Mas o humano se recusa a desistir, dizendo que é feio demais para desenhar o tipo de beleza que encontrou naquele dia. Sawamura, agora oficialmente sem paciência, rasga o plano dele como uma ex-tóxica e diz que a maneira de pensar dele é distorcida. Mas Tomoya, diferente, atinge-a com o Yu no reverso, dizendo que isso não deveria vir de alguém que desenha mangás cheios de trama para viver. Ela diz a ele que seu projeto é completamente inútil e sai furiosa, mas ele implora por mais uma chance de convencê-la. Ela responde que já é tarde demais, mas ele diz que estará esperando na sala de audiovisual depois da escola. Durante a cerimônia de abertura, uma garota chamada Utaha é chamada para receber um prêmio por ser a melhor aluna, e Yoshihiko começa a bajular novamente como um grande bajulador. Tomoya não está surpreso e diz para ele não julgar ela e Sawamura pelas aparências. Após a cerimônia, Tomoya encontra Utaha no telhado para apresentar sua ideia de negócio, mas ela imediatamente dobra seu papel como um jogo de pôquer ruim e o chama de lixo. Ela então o aniquila verbalmente de todas as formas possíveis, fazendo-o sentir-se como a pior existência desde o seu nascimento. Queima. Ela finalmente diz que está ocupada demais para entreter tolices, mas Tomoya, decidido, lança a clássica. Mas espere, tem mais. Ele faz um discurso emocional no estilo de uma palestra TED sobre por que não pode desistir de seu sonho e quer que ela participe porque ela escreveu um romance best-seller. Ela não se importa e começa a se afastar, mas enquanto faz isso, ele diz que se ela quiser ouvir mais, ele estará na sala de audiovisual depois da escola. Mais tarde, enquanto ele corre para a sala de audiovisual, uma garota corre até ele e diz que um veterano pediu para ele embalar alguns materiais, mas Tomoya, em missão, diz a ela que fará isso amanhã porque agora está focado no objetivo. Enquanto continua correndo, ela de repente o agradece por ajudá-la com o chapéu durante as férias de verão e seu cérebro dá um branco. Enquanto isso, Sawamura chega à sala V esperando que Tomoya esteja lá e diz que não veio porque ela está interessada ou algo assim, apenas para congelar quando ela percebe que Utaha está lá. As duas começam a brigar imediatamente, trocando insultos como rivais de anime. De volta ao corredor, ouvindo as palavras da garota, Tomoya corre mais rápido que o Flash em câmera lenta, percebendo que ela, a garota por quem ele estava completamente apaixonado, é na verdade Kato. Eles vão para o café depois disso, e Tomoya agora a vê de perto e pessoalmente.
finalmente percebe que a Kato é meio fofa. Ela agradece pelo elogio, mas imediatamente o traz de volta à realidade. Ela está na turma dele desde o primeiro ano e é a primeira vez que o cara nota que ela existe. Tomoya, sendo o NPC que é, concorda e começa a listar suas melhores características, como seu potencial de backshot, mas então é atingido por uma grande decepção ao perceber que ela simplesmente não tem aquela aura misteriosa de garota de anime pela qual ele tem sido tão obcecado. De repente, ele se lembra do chapéu branco do encontro fatídico e pergunta sobre ele, apenas para descobrir que ela já o deu ao primo. O cara fica arrasado, ele pensou que estava criando uma história de romance lendária, mas na verdade ela nem mencionou os ingredientes. Vendo seu humor despencar como o Bitcoin em 2022, ela pergunta o que houve, mas ele apenas mente dizendo que está pensando em como o encontro deles foi coincidencial. Ela lhe dá outro golpe, dizendo que foi mera coincidência, já que ele nem percebeu que ela existia até agora. Ele retruca, dizendo que não há como ela se lembrar de alguém perdedor como ele. Mas ela realmente se lembra porque, embora ele seja um otaku, ele não é completamente inútil. Tomoya, nunca perdendo a chance de se autodepreciar, diz que não há nada de especial nele, exceto sua salsicha, olhar bombástico, que se destaca de vez em quando. Kato ignora o idiota culto e lhe diz que ele é, na verdade, uma das 3 maiores celebridades da escola, já que conseguiu adicionar light novels à biblioteca e organizou exibições de filmes de anime na escola, festivais, mas o cara não está impressionado porque ser um otaku ainda significa estar no fundo da cadeia alimentar social, como um personagem secundário em sua própria vida. Enquanto isso, Kato o atinge com uma autocrítica, dizendo que ela é tão sem graça quanto uma parede sem pôsteres. Tomoya leva para o lado pessoal e eleva a provocação. Ela não é apenas sem graça, é como uma versão beta com erros de um personagem que nunca foi corrigido. Mesmo que ela seja fofa, nada nela se destaca. E o que ele deveria fazer com isso? Era para ela ser a garota dos sonhos dele. Ele começa a gritar por um reembolso na sua fé. Vou pedir um reembolso. Mas Kato de repente aponta para as 2 meninas irritadas lá fora, fervendo como ramen cozido demais porque o cara está falando com outra garota. Logo os dois se juntam a eles na mesa, e de repente, Kato se sente como um NPC na própria conversa, já que está entre os 3 alunos mais populares da escola. Tomoya os apresenta como os membros de seu círculo de criação de jogos, Sawamura, sua ilustradora, e Utaha, sua roteirista. Kato tenta falar algo, mas Sawamura, agindo de forma bem atrevida, pergunta quem raios ela é. Quando Kato diz que é apenas colega de classe dele, Sawamura responde que não é como se ela se importasse ou algo assim. Poucos momentos depois, Tomoya compartilha seu novo desenvolvimento, mas as 2 meninas destroem como um fio no Twitter sobre opiniões ruins. Elas provocam seu QI, dizendo para ele desistir logo, mas ele se recusa, dizendo que continuará reescrevendo até elas pararem de odiar. Ele até declara que vai criar o melhor sim de namoro existente, tornando a Kato na heroína principal que vai impressionar todos. Mas então, eles percebem que Kato os surpreendeu com um sinal de paz e saiu. No fim de semana seguinte, Tomoya e Kato se encontram, mas ele quase grita quando ela veste roupas que parecem herdadas de sua bisavó. Ele pergunta se ela ao menos lembra porque esse lugar é especial, mas ela começa a dizer aleatoriedades que o fazem querer abandonar a conversa. Ele lembra a ela que foi ali que se encontraram pela primeira vez, mas ela não compra essa conversa fiada e o corrige. Eles se conheceram pela primeira vez na cerimônia de entrada do primeiro ano, mas ela casualmente deixa escapar o elogio mais velado. Ela diz que confia nele porque ele é um otaku, e otakus nunca tocam em mulheres. Quando eles chegam, ele tira uma pilha de simulações de namoro e diz a ela que esses jogos ensinarão como ser a protagonista dos sonhos dele, não a NPC de missão secundária que ela atualmente é. Enquanto ela joga, Tomoya está se emocionando com a história profunda, mas Kato, ela está só curtindo. O jogo termina, ela dá uma nota casual de 7 em 10 e Tomoya quase explode. Ele diz a ela que é esse tipo de heroína que ele está fazendo dela, mas ela o atinge com um comentário sarcástico que o faz querer brigar. De repente, ele tem um momento de eureka. Ele tem escrito sua história toda errada, e não é de se admirar que as outras 2 garotas continuem violando seus rascunhos. Ele agradece a Kato por, sem saber, fazê-lo perceber seus erros, mas ela imediatamente se levanta, pronta para ir embora. Ele entra em pânico e implora para que ela fique durante a noite para jogar a sequência com ele. Ela está cética em ficar sozinha com ele durante a noite, mas ele apela para o pelo bem do meu sonho. Quando ela finalmente concorda, ele a atinge com o golpe final, avisando que se a sua Magnum entrar na conversa, a culpa é dela por confiar em um otaku. Por favor, pare. Alguns dias depois, Tomoya faz uma chamada com Kato, mas ele ainda precisa ter uma grande ideia, mesmo que o prazo esteja em poucos dias. No entanto, felizmente, a escola estará fechada por alguns dias, o que deve lhe dar tempo suficiente para se dedicar ao projeto. Ele diz a Kato que precisam de outra sessão de dormir junto para colocarem o trabalho em dia. Assim podem conquistar Sawamura e Utaha para criar o melhor jogo de namoro de todos os tempos. Mas Kato responde que não poderá ajudar desta vez porque está em uma viagem de família fora da cidade. Agora que o prazo se encerra em 4 dias,
Tomoya guarda todas as suas coleções de jogos, animes e mangás para se concentrar no projeto. Precisamos manter o foco, mas o idiota estúpido decide ler apenas um quadrinho antes de começar a trabalhar, apenas para se encontrar lendo o dia todo. Ao perceber que o dia passou, ele sai para pegar um pouco de Coca-Cola e de repente encontra Sawamura na sala de estar. Ele diz a ela que ela acabou de arruinar na agenda dele e pergunta por que está aqui agora, mesmo que não tenha visitado há alguns anos. Ela responde que tem um prazo a cumprir e veio aqui para completar seus desenhos, mas Tomoya a desmascara, dizendo que ela poderia tê-los feito em casa mesmo. Ela revela que um ministro foi à casa dela para uma reunião, e ela teria que fingir algo que não queria. Depois de um tempo, ela pergunta a ele sobre o progresso do projeto, mas o cara preguiçoso responde que ainda tem 3 dias para o prazo final. Ao ouvir isso, ela instantaneamente percebe que ele não fez muito progresso, dizendo que os criadores costumam falar de seus prazos como se ainda tivessem muito tempo quando estão atrasados. Tomoya fica surpreso por ela tê-lo apanhado, e de repente ela o aconselha a desistir porque ele não tem o que é preciso para ser um criador. No entanto, ele rebate, dizendo que, quando eram jovens, ela era tão pobre quanto ele e costumava fazer desenhos horríveis junto com ele. Ele diz que se ela pode ficar tão boa e se tornar uma membro popular do círculo, isso significa que ele também pode fazê-lo e poderia até se tornar um criador com o qual ela nunca poderia competir. Ao ouvir isso, ela diz que não havia motivo para se preocupar então, surpreendendo-o enquanto ele suspeita que ela veio para motivá-lo. Ela imediatamente nega, mas nesse momento vê Utar se aproximando pela janela, e rapidamente vai se esconder. Logo Uta aparece, e quando ouve que ele não está progredindo muito com o projeto, ela diz para ele desistir e continuar sendo o porco consumidor que costumava ser. Ela acrescenta que ser um criador pode parecer chique, mas o trabalho e o estresse envolvidos são enormes, então ele deve continuar consumindo o trabalho dela como sempre. No entanto, Tomoya a lembra de quando ela lhe disse que o problema dele era não conseguir visualizar o que realmente queria fazer. Ele diz que essas palavras o tocaram e o fizeram perceber que ele era apenas um tolo sem noção. No entanto, ele está determinado a fazer algo que a conquistará, e ele abaixa a cabeça pedindo sua paciência. Vendo sua determinação, ela se levanta para sair, mas diz que ele ainda precisa cumprir o prazo. Ao sair, ela aconselha a envolver todos os membros do seu círculo se ele realmente estiver sério em formar um círculo e fazê-los criar um jogo de qualidade com ele. Finalmente, ela diz a ele que deveria ter escondido a bicicleta, surpreendendo-o, mas ele fica chocado quando percebe que ela está se referindo à bicicleta de Sawamura. Assim, a Mura, que estava escondida, sai irritada dizendo que aquela garota a deixou nervosa de novo. Mais tarde naquela noite, Tomoya conversa com Katou novamente, e ela pergunta sobre o progresso do projeto. Ele se lembra do que Atar disse mais cedo, mas diz a Katou para não se preocupar, afirmando que dará um jeito em tudo. No entanto, ela de repente lhe pergunta o que nele é atraente para ele, surpreendendo-o. Ele diz a ela que tudo sobre ela é divertido, e quando ela pergunta no que ele gostaria que ela melhorasse, ele responde que gostaria que ela fosse mais autoritária. Ela se pergunta o que ele quer dizer com isso, mas diz a ele que vai pensar em algo de qualquer maneira. No dia seguinte, esse cabeça dura desperdiçou novamente sem ter nenhuma ideia. Ele acorda no dia seguinte ainda bem relaxado, porque ainda tem 2 dias até o prazo final. Mas ele sofre uma crise existencial quando esse dia também termina sem esperança de uma ideia. Ele sai para onde tudo começou para ver se consegue alguma inspiração, mas ainda tem um bloqueio criativo. No entanto, o boné branco de repente voa em seu rosto e ele se vira surpreso ao encontrar Katou vestida como uma princesa que comprou suas roupas na Temu com desconto. Ela lhe pergunta se é essa a heroína que ele quer retratar em seu história, mas ele está mais preocupado com o motivo de ela estar ali, já que ela havia informado que estava de férias. Ela responde que teve que voltar quando soube que o prazo estava próximo. Mas o idiota ingrato pergunta por que ela não veio encontrá-lo primeiro quando voltou então. Ela explica que teve que encontrar Sawamura e Ataha, que a ajudaram a se transformar no que ela é agora. Tomoya fica impressionado com isso, e pergunta se ela realmente acredita em seu sonho estúpido. Ela responde que, embora ainda não saiba qual é o sonho dela, sabe que ele está absolutamente sério em realizá-lo. Ela logo diz para ele transformá-la na heroína dos sonhos dele, e ele promete torná-la aquela que fará todos desejarem. Olhar reprovador. Ele pega a mão dela e vai para casa imediatamente, agora motivado a convencer as outras 2 meninas com sua proposta de projeto. Enquanto isso, Sawamura vê isso e fica com ciúmes, lamentando ter ajudado Katou em primeiro lugar, ou que não terá que estar na mesma equipe que Ataha. Vários dias depois, Ataha recebe uma ligação, informando sobre a entrevista que ela deve ter em relação ao seu próximo série. Ela tenta recusar, mas a pessoa ao telefone consegue fazê-la concordar através de uma chantagem. No dia da entrevista, no ônibus, Katou termina uma série que estava lendo e conta a Tomoya como o romance era tão bom que a manteve acordada a noite toda. Bro está animado que mais um otaku está prestes a nascer e diz a ela que tem outras séries que ela pode ler também.
No entanto, Katou expressa sua surpresa pelo fato de Atar ter escrito este trabalho interessante, apesar de ela ser apagada e desajeitada na escola. Tomoya responde que isso é o que torna o caráter dela interessante e sugere que Katou também pode aprender com... Katou diz que só um deus pode ser autor e ter boas notas ao mesmo tempo. Mas Tomoya não pensa assim, pois ele diz que Atar realmente trabalhou duro e suou sangue para conseguir isso. Enquanto isso, ele acrescenta que ela é como uma deusa para ele e mal pode esperar até que a nova série dela seja lançada. Ele então diz que vai perguntar a ela sobre o que é a história, mas Katou pergunta se Atar o considera tão importante a ponto de compartilhar essa informação, causando imediatamente nele um episódio de TEPT. No entanto, ele diz a ela que hoje é um dia em que pode perguntar o que quiser. Durante a entrevista, Tomoya se apresenta como o entrevistador e dá as boas-vindas a Atar à sessão. No entanto, surpresa ao ver seu eu feio, ela pergunta o que diabos está acontecendo e ele responde que o assistente de editora dela lhe ofereceu o trabalho. A editora insistente explica que como Atar não gosta de falar com estranhos e poderia ficar convencida ao encontrar um, ela decidiu trazer alguém que conhecia para fazer a entrevista. Atar fica irritada e diz que vai embora porque não terá um entrevistador idiota. Mas Tomoya rapidamente se ajoelha como um imbecil descarado para implorar a ela que o permita. Ele diz a ela que já sabia que ela não o queria e até considerou recusar a oferta, mas ficou excitado quando percebeu que isso lhe daria a oportunidade de saber sobre a nova série dela, fazendo-a corar. A entrevista começa em breve, e o Mano começa a elogiar o trabalho anterior dela, que vendeu cerca de 500 mil cópias, mas Atar responde que não acredita o sucesso às suas habilidades de escrita, já que o próprio Tomoya teve um grande papel nisso. Tomoya não consegue acreditar nos seus ouvidos, mas o editor assistente revela ainda que eles viram um grande aumento nas vendas depois que ele postou o romance em seu blog. Tomoya ainda não quer acreditar nisso porque só significa uma coisa: o romance pelo qual ele estava todo animado é uma porcaria total. Ele diz que não vai adicionar isso ao relatório da entrevista, e alguns momentos depois, tanto o entrevistador quanto o entrevistado se cansam de si mesmos por causa das perguntas inúteis sendo feitas. Tomoya sugere encerrar a entrevista, mas Atar diz a ele que seu erro foi pisar em ovos e não querer receber respostas agressivas dela. Ele faz uma pergunta sensata pela primeira vez sobre os planos dela para o próximo lançamento. E após revelar os detalhes, ela diz a ele que aceitou trabalhar com ele neste projeto, o que o deixa chocado e animado ao mesmo tempo. Sim. No dia seguinte, Tomoya convoca uma reunião para seus novos membros do círculo e esboça o cronograma de produção no quadro, dizendo-lhes que precisam terminar até dezembro para que possam lançar o jogo no mercado de quadrinhos de inverno. Ao ouvir isso, as duas meninas objetam, dizendo que o prazo é muito apertado e vai conflitar com suas outras atividades, e logo entram em uma discussão sobre quem terá mais tempo. Tomoya resolve a discussão pedindo-lhes que se concentrem primeiro no esboço do enredo e nos designs dos personagens. E nesse momento, Katou pergunta qual é seu próprio dever. Ao que as meninas respondem que ela pode começar indo comprar alguns lanches e café para elas. Enquanto isso, Tomoya se oferece para ir no lugar dela, mas quando ele tenta sair, Atar lembra-o do custo que a produção do jogo teria, dizendo que custaria cerca de 1 milhão de ienes. Isso o choca, pois não há como um estudante sem dinheiro como ele teria esse tipo de dinheiro. No entanto, Atar oferece emprestar-lhe o dinheiro, já que ganha o suficiente com seus livros, mas ela diz que ele terá que lhe fazer um favor. Ela se aproxima dele como se quisesse beijá-lo. Mas antes que ela possa dizer qualquer coisa, Sawamura fica com ciúmes e interrompe. As duas garotas começam suas discussões inúteis novamente e Tomoya as impede, dizendo que vai encontrar uma maneira de conseguir o dinheiro, mas diz a elas que só precisa que deem o melhor para criar um sucesso. No dia seguinte, o irmão começa a trabalhar duro, determinado a fazer o melhor simulador de namoro da história. Mas em um de seus turnos em um restaurante, ele de repente vê sua heroína entrar com um cara, e sua pressão arterial quase atinge um recorde histórico. No dia seguinte na escola, ela explica que era o primo dela que tinha vindo visitar, mas Tomoya não aceita, dizendo que mesmo que tenha lhe dito para se destacar, nunca quis dizer de uma forma ruim como isso. Ele explica que ela está passando por seu arco de transformação para se tornar a heroína que transforma macho Sigma em beta Simps. Devemos nos manter focados, irmãos. Ele de repente diz a ela, implorando, que ela não deveria ver o primo até que o jogo estivesse acabado, pelo menos. Mas ela responde que eles já marcaram um encontro para este fim de semana, imediatamente perdendo o juízo de Tomoya. As atividades do círculo começam, e Sawamura acha difícil obter diferentes expressões de Katou para sua ilustração, porque Katou é uma verdadeira alma morta sem emoções variadas, o que a deixa irritada. Katou sai por um tempo para uma autoanálise, e enquanto ela está fora, Sawamura reclama para Tomoya que ela nunca assumiu uma missão tão difícil antes. Ela acrescenta que aquela garota não é diferente de um personagem de fundo de baixo orçamento, desenhado por um estagiário que desistiu no meio do caminho. No entanto, Tomoya explica que Katou na verdade tem emoções, mas simplesmente não se dedica a expressá-las.
Enquanto isso, Sawamura mantém a opinião de que este é o personagem mais inútil que ela já conheceu. Mas o idiota se irrita, defendendo que Kato nem sequer serve como personagem. No entanto, ele diz pra ela não se preocupar tanto com o design do personagem, pois ainda há tempo suficiente para trabalhar nisso. Sawamura concorda com isso e sugere apenas ir à casa dele até o fim de semana para resolverem isso de uma vez por todas. Tomoya estremece quando ela menciona o fim de semana, levando-a a perguntar se ele tem algum plano para o fim de semana. Ele de repente pergunta se ela já esteve em um encontro antes. Ao ouvir isso, Ata, que estava trabalhando na trama, imediatamente derruba seu laptop e começa a se contorcer. Kato, no entanto, como toda interesseira, pergunta se ele a levou para sair, mas Kara responde com um não brutal. Ele diz a ela que é uma situação hipotética em que ele foi meio que arrastado por uma garota para ir ao shopping com ela, e ele só quer saber o que Sawamura teria feito. Sawamura continua dando algumas respostas pouco sinceras, que não ajudam ninguém, dizendo que ele deve tentar não ser muito direto com a garota, mas agir tranquilo como se fosse um grande acionista da Apple. No entanto, ele responde que sempre quis ser ele mesmo em vez de criar uma falsa fachada. Ele acrescenta que Kato age naturalmente com eles, mesmo não sendo uma otaku, e isso é algo que ele gosta nela. Ao ouvir isso, Sawamura suspeita que ele na verdade tem um encontro com Kato, e ela fica irritada por ele ter enganado ela. Ataha ouve a conversa deles e instantaneamente entra em um estado de fluxo, agindo como se estivesse possuída por demônios, já que está animada por finalmente ter encontrado o melhor enredo para o jogo. No dia seguinte, ela vem com o rascunho impresso e o entrega a Tomoya para que ele leia e dê sua opinião. Tomoya fica muito animado enquanto lê o enredo e pensa que isso pode ser perfeito para o jogo. No entanto, alguns momentos depois, quando Ataha pergunta se isso pode ser passado como o rascunho final, ele fica subitamente quieto e diz que vai precisar de um tempo para pensar antes de finalmente aprová-lo. 3 dias se passam, e o tolo ainda não deu seu feedback, deixando Sawamura impaciente porque isso está restringindo seus artistas e destruindo seu moral. Ela diz a ele para dar sua aprovação e deixar que eles sigam com o projeto, mas ele responde que não pode permitir isso porque, embora ache a história empolgante, algo nela simplesmente não o satisfaz, mas ele não consegue identificar o que é. O que fica irritada, e ao sair, ela diz a Tomoya que está acontecendo de novo, e que desta vez ele também não vai dar uma resposta a ela, o que imediatamente faz relampejar algumas memórias em sua mente. Mais tarde, após as duas meninas saírem, com apenas Kato e Tomoya restantes na sala, ela o relembra do encontro que tem no dia seguinte e pergunta se ele gostaria de adiá-lo devido à situação em curso. No entanto, ele responde que não, dizendo que isso não impede o encontro deles. No dia do encontro, eles se encontram em um shopping recém-inaugurado, mas Tomoya fica estressado imediatamente devido à multidão, e Kato deseja que eles tivessem vindo um mês depois, quando com certeza não haveria multidão. Considerando como as lojas estariam agitadas e lotadas hoje, Tomoya decide bancar o Einstein dizendo a Kato para listar todas as lojas que ela quer visitar para que possam planejar como ir a todas elas. Ela fica cética sobre se eles conseguirão fazer isso, sugerindo que visitem apenas as poucas lojas que podem pagar. Mas Tomoya diz que ele cuida disso. Ele planeja uma estratégia para ir a todas as lojas e evitar ficar preso em longas filas. E eles começam a se mexer imediatamente. Algumas visitas depois, enquanto eles manobram pelo meio da multidão, Kato quase cai, mas Tomoya rapidamente a agarra e segura sua mão até saírem. Agora, na última loja, eles batem as mãos, com Kato ficando muito surpresa por terem conseguido fazer tudo em um dia. Enquanto estão na loja de óculos, Kato vê um par de óculos e coloca no rosto de Tomoya, enquanto agradece pelo encontro, surpreendendo-o. Nesse momento, ele diz a ela que não poderá acompanhá-la até em casa porque tem um lugar para ir. Alguns dias depois, Tomoya tenta contatar Ataha, mas ela se recusa a atender suas ligações, fazendo-o perceber que ela ainda está zangada com ele. A assistente de Ataha pergunta por que ela está ignorando-o quando está obviamente pensando nele e morrendo de vontade de falar com ele. Mas Ataha responde que não está interessada nele ou em algo do tipo. Enquanto isso, Tomoya segue para o café que ele e Ataha uma vez conheceu quando ele estava revisando o 3º volume do romance dela. Ela então perguntou o que ele esperava para o próximo volume, ao que ele animadamente e entusiasticamente desabafou sua opinião enquanto ela o observava, sorrindo como se quisesse vomitar com o que ele dizia. Cara, que droga. De volta ao presente, Tomoya está desapontado por ela não estar lá. Enquanto isso, Ataha continua monitorando seu telefone como uma novata que investiu todas as suas economias em criptomoedas. Posso conseguir E a $1? assistente diz a ela para ligar para o cara já, mas ela responde que não tem nada a dizer, mesmo que ligue. Nesse momento começa a chover, e a assistente sai imediatamente para buscar um guarda-chuva. Ao mesmo tempo, Utaha faz uma viagem pela memória para quando terminou o manuscrito dos volumes finais, e pediu a opinião de Tomoya ao lê-lo.
Tomoya ficou surpreso e perguntou a ela por que ele pediu para ela ler algo tão especial, e ela disse que só queria saber se atendia às expectativas dele, mas ele recusou, dizendo que não podia assumir a responsabilidade. Surpresa, ela perguntou por quê, e ele disse que era porque ele era um grande fã dela. Tomoya, também pensando nisso, se pergunta quando Utaha o perdoará, já que se passaram 6 meses. Uma hora depois, enquanto Utaha conversa com sua assistente no restaurante do hotel, ela de repente vê Tomoya do lado de fora na chuva, ofegante como se tivesse acabado de terminar uma intensa sessão de palmas. Ela o leva imediatamente para o quarto do hotel para que ele possa tomar banho e trocar de roupa. Sua assistente logo vai embora, desejando-lhe boa sorte durante a noite, já que Tomoya estará no mesmo quarto com ela. E ela rapidamente fica vermelha, percebendo isso. Mais tarde, no quarto, Tomoya volta a si e percebe que está no quarto de Utaha. Então ele rapidamente pega suas coisas, tentando sair, mas ela o chama e diz para ele vir se sentar ao lado dela. Depois que ele se senta, ela pergunta por que ele veio aqui, e ele responde que tentou ligar para ela várias vezes, mas ela não atendeu, então foi até a casa dela, onde a mãe dela lhe disse onde ela estava. Ela o chama de idiota por ir tão longe, e ele concorda. Ela encosta-se nele, e de repente ele se levanta dizendo que tem um favor a pedir a ela. Enquanto ela se pergunta o que é, ele quase pede para ela fazer dele um homem. Olhar de canto de olho bombástico, mas ele muda para "faça de mim um criador". Ouvindo o que ele disse inicialmente, ela pisa na cabeça dele e o chama de garoto virgem depravado. Em seguida, ela pergunta a ele quais falhas ele vê na trama, e ele conta sobre o encontro que teve com Kato no shopping, explicando como Kato foi doce e amorosa. Ouvindo isso, Utaha pergunta o que diabos isso tem a ver com a trama, e ele diz para ela refazer a trama para se adequar ao evento que acabou de explicar. Utaha joga os manuscritos longe, revelando seus melões no processo, o que deixa o garoto inocente babando por um momento. Ele precisa de leite. No entanto, ele diz a ela que, embora ame o enredo, quer que inclua mais aplausos e troca de cuspe. Hack-Tu. Poucos momentos depois, ela ajusta de acordo com o que ele quer e pergunta o que ele pensa, mas ele diz para ela tornar o personagem menos distinto, surpreendendo-a. Ela diz que em toda a sua carreira criativa, é a primeira vez que alguém diz isso para ela. Mas ele explica que se ela fizer a personagem parecer mais comum, os jogadores ficarão surpresos quando ela realmente começar a se destacar e aparecer mais fofa de repente. Então, depois de um tempo, o personagem volta a ser comum novamente. Ela pergunta que tipo de piada ele está fazendo, mas o bobo defende que pessoas assim existem. Em seguida, isso acontece. Utaha entra novamente em seu estado de fluxo e começa a agir como se estivesse sob o efeito de crack. Enquanto isso, ela pergunta com raiva se é errado um autor sentir amor e se dedicar totalmente a um fã, o que faz Tomoya se perguntar se ainda estão falando sobre a história. Na manhã seguinte, Utaha se veste enquanto se prepara para sair, enquanto Tomoya permanece na cama como se tivesse passado a noite toda jogando Jiggle Jam. Ele pergunta se ela já está indo embora, e ela responde que tem trabalho a fazer. Mas Tomoya se sente lento, o que faz Utaha provocá-lo, dizendo que ele ainda está aproveitando a euforia da noite intensa, envergonhando-o. Enquanto ela se afasta, agradece a ele pela noite que passaram juntos e acrescenta que trabalhar criativamente com ele é bastante divertido. Ela então o acolhe oficialmente ao mundo do criador, dizendo que sabe que juntos eles podem conseguir, pois ele tem a paixão necessária para extrair sua determinação. Ela pede que eles coloquem sangue e suor nisso juntos, divertindo-o. Uma semana depois, Sawamura chama Tomoya para sua casa para dizer que estão ficando sem tempo para terminar o manuscrito para o Comiket. Ela o culpa por ser o motivo de ter começado tarde em seu projeto, e ele diz que assumirá total responsabilidade por isso. Ele pergunta o que ela quer que ele ajude, e ela responde que quer que ele ajude com o enredo e o premissa. Ele fica chocado e pergunta o que um bobo como ele, sem experiência, pode fazer, mas ela responde que, embora saiba que o cérebro dele é vazio nesse aspecto, recorrer a um fanático por anime como ele é a única opção que ela tem. Ele pergunta sobre o que é o projeto atual dela, e ela diz que é The Snow Prism, instantaneamente deixando-o animado porque ele é um grande fã do anime. Ele diz a ela que talvez possa ajudar de qualquer forma, e pergunta em qual história ela está trabalhando. No entanto, ele fica desconfortável ao perceber que ela quer envolvê-lo em alguma trama cheia de besteiras, mas ela responde que essa é a única forma de vender, já que o público é composto por um bando de esquisitos cultos, como vocês, que só assistiriam a um vídeo por causa de uma miniatura suspeita. Mano ainda não está legal, mas ela diz pra ele deixar isso de lado e começar a atuar como protagonista enquanto ela faz o papel da mulher. Eles logo começam a interpretar seus respectivos papéis, e a conversa rapidamente se torna suspeita quando Sawamura lhe diz que quer que ele faça coisas muito maliciosas com ela, como amarrá-la ao lustre, fazendo-o sair do personagem imediatamente. No dia seguinte, na escola, Tomoya encontra Kato e começa a dar-lhe uma bronca sobre as 1001 maneiras de que ela não está agindo como a personagem principal.
A já cansada menina pergunta o que é de novo, e ele aponta que ela não deveria ter mudado o penteado, pois isso poderia prejudicar o personagem pelo qual o público já se apaixonou. Ela diz a ele que só decidiu mudar as coisas, como é comum em mangás quando um personagem muda o penteado para tornar o personagem mais definido. No entanto, Tomoya responde que não há mais nada a descobrir sobre ela agora, porque ninguém além dele e do estranho assistindo a este resumo está notando-a. É ruim. Enquanto isso, Sawamura está desperdiçando saliva com um grupo de garotas de aparência terrível. E então, ela percebe o idiota reclamão seguindo Kato, ainda reclamando sobre ela. Penteado. Ele começa a compartilhar as ideias horríveis que teve no banheiro novamente. De repente, uma meia idiota de cabelo vermelho o vê e vem abraçá-lo com seus seios volumosos, feliz por finalmente tê-lo encontrado, deixando os outros chocados. Mais tarde, ele percebe que ela é Asumi, uma aluna júnior na antiga escola de Tomoya e Sawamura que sempre se agarrava a ele. Sawamura está visivelmente com ciúmes, mas finge estar tranquila. No entanto, Uta sabe que ela está só disfarçando. Pare de disfarçar. Tomoya comenta que Asumi mudou muito nas áreas apropriadas, e ela projeta que isso significa que agora ele a vê como uma menina. Ela acrescenta que é tudo por causa dele, já que ele lhe ensinou os prazeres de ser uma menina, chocando as outras garotas. O cara tenta explicar, mas a Tar interrompe, dizendo que se realmente faz tempo desde que se conheceram, deve significar que Tomoya gosta delas jovens. FBI, abra! Nesse momento, Izumi entrega a ele um ingresso para um evento que o grupo dela está organizando. Então o Mura meio que desvaloriza o que ela está fazendo, mas ela se defende da mesma forma que o idiota de óculos faria, o que afirma que ela realmente deve ser parceira dele. Puxão. Izumi revela que nunca jogou jogos ou assistiu anime antes de conhecer Tomoya. Ela acrescenta que Tomoya pegou seu eu ignorante e mostrou a ela um mundo completamente novo. Ela também revela que Tomoya lhe deu o jogo Lit Rap 2 de presente de aniversário, o que lhe proporcionou a experiência mais emocionante de toda a sua vida. Olhar de reprovação exagerado. Vendo a paixão com que ela fala sobre isso, Kato pergunta a Tomoya se essa é a personagem heroína que ele tem tentado moldar dela. Mas o tontinho confuso diz que não é bem assim, acontece que só ele entende a ideia estúpida que tem. Enquanto isso, a Tar interpreta tudo isso como Tomoya contaminando uma garota pura e inocente com um simulador de namoro, e elogia sua habilidade em criar garotas cultas. Mais tarde, quando Izumi se despede, ela insiste para que Tomoya vá ao Comiket de verão, e ele garante que irá. Ela também se despede de Sawamura, o que surpreende Kato por elas se conhecerem. Mas Izumi afirma que é ela quem conhece Sawamura, já que era um dos maiores nomes na escola antiga, surpreendendo-a. Antes de Izumi finalmente partir, ela incentiva Tomoya a ir à sua casa algum dia, porque seu irmão ficaria feliz em vê-lo. Após isso, enquanto Tomoya caminha para casa, Sawamura, ainda com ciúmes, o segue, e observando-a, ele pergunta o que está errado. Mas, como uma típica garota com mudanças de humor, ela diz que não é nada. Sabendo como as mulheres se comportam, ele pergunta se isso é sobre a garota com quem ele acabou de falar, e ela de repente o confronta sobre o jogo Lit Rap que ele comprou pra ela. Nesse momento, um cara muito nojento e convencido chamado Iori os interrompe, mas eles passam por ele como se ele não existisse. No entanto, ele interrompe a discussão novamente, e Tomoya pergunta o que ele quer. Ele responde que acabou de voltar de Tóquio e veio dizer olá, mas Tomoya não aprecia seu cumprimento inútil. Iori diz que pensava que eles eram amigos que concordaram em subir juntos no mundo otaku. No entanto, Tomoya responde que só o via como amigo, até perceber que Iori não era um otaku, porque ele amava anime e jogos e queria compartilhar com o mundo. Tudo o que ele realmente se preocupava era ficar próximo dos criadores populares e se alimentar deles para parecer mais importante. Iori revela que essa foi a sua estratégia para subir de posição, e isso agora lhe deu um lugar em um círculo famoso, chocando Tomoya e Sawamura. Ele zomba que o método que Tomoya odiava funcionou para ele, e então oferece seu cartão de visita para Sawamura, dizendo que precisam do talento dela no círculo deles. Tomoya fica chocado ao saber que ele conhece ela. Iori revela que seu círculo também sabe que ele está trabalhando na criação de um simulador de namoro fenomenal, surpreendendo-o. Ele revela ainda que seu círculo também tem o mesmo objetivo, e está procurando um artista para isso. Em seguida, ele pergunta a Tomoya se o seu pequeno círculo é digno de ter Sawamura a bordo ou se ela brilhará melhor em outro lugar. No dia seguinte, Kato visita Sawamura e Tomoya e os encontra ocupados com uma série de mangá, o que a faz se perguntar o que está acontecendo. Ela vê um quadro suspeito de uma das páginas do mangá e menciona que ninguém lhe disse que ela puxaria suas roupas durante o design do personagem. Mas Tomoya a acalma, dizendo que isso não é para o jogo deles, mas sim um manuscrito para o Círculo de Sawamura, no Comiket de verão. Livro.
Ela então pergunta quando é o Comiket e Tomoya diz que é no dia seguinte. Kato fica preocupada, pois eles ainda não imprimiram os livros, mas Sawamura assegura que eles ainda se encontrarão, já que o Comiket dura 3 dias e o círculo dela está agendado para o 3º dia. No entanto, este tolo inconveniente, sempre buscando o próximo conflito para causar, começa a reclamar, perguntando por que Sawamura está trabalhando no último minuto, mesmo tendo ele ajudado no storyboard. Enquanto isso, ele continua animado com o Comiket, mas está mais preocupado com o que acontece no inverno, no final do ano, durante o qual ele lançará seu jogo de simulação de namoro de estreia, que será um sucesso e revolucionará a indústria. Ele continua empolgado com isso, mas Kato muda o assunto de volta para o Comiket, que acontecerá no dia seguinte, mantendo-o quieto. Ela expressa sua expectativa em vivenciar a maior reunião de otakus da cidade e diz que mal pode esperar para ler o livro de Izumi. Tomoya acrescenta que o livro de Izumi será fenomenal a julgar pela sua paixão por lit rap. No entanto, Kato afirma que espera que não seja como o conteúdo adulto que ela está vendo na mesa, e Tomoya diz para ela não se preocupar, pois ela não está prestes a ver melões e salsichas. Após isso, Kato decide jogar o jogo Lit Rap, já que estava interessada desde que Izumi falou sobre ele com tanto entusiasmo, o que deixa Tomoya animado como um pai orgulhoso, porque ela está se tornando uma otaku rapidamente. Enquanto isso, Sawamura se distrai ao vê-los, como se também quisesse jogar e quase começa a chorar. Um tempo depois, Tomoya inspeciona os desenhos de Sawamura e fica surpreso com a qualidade deles, mesmo ela estando com pressa. Ele pergunta se ela planeja ganhar a vida com isso profissionalmente, e ela responde que, embora editores da indústria tenham vindo ao seu círculo, ela não os encontrou pessoalmente porque raramente vai a esses eventos e coisas assim. Ao ouvir isso, Tomoya se lembra do convite de Yori para ela e pergunta sobre isso. Ela diz que o convite é muito tentador e que estar nesse círculo poderia aumentar as vendas de seus livros e seus ganhos. Tomoya pergunta o que ela planeja fazer daqui pra frente, e quando ele tenta sugerir que não a impedirá se ela tentar se juntar, ela rapidamente o interrompe, declarando que terminou e que é hora de brincar. Jogos. Enquanto ela pega o controle do jogo, ela diz a ele que se tornou membro do círculo dele, e que não vai participar de nenhum evento nem aceitar trabalhos como artista convidada até o Comiket de inverno. Tomoya fica feliz, e ela finalmente diz que, mesmo que ela fosse desistir, definitivamente não seria por causa daquele cabeça de vento arrogante que usa e descarta mulheres e criadores. No dia do Comiket de verão, Tomoya e Kato vão para o local e ele está mais empolgado do que quando sua ex-tóxica provou uma linguiça meteoro. Ao ver Izumi, ela corre para abraçar Tomoya com sua física oscilante, quase fazendo... Após isso, eles organizam os materiais da Izumi, e enquanto ela tagarela sobre como nem choraria se acabar não vendendo seus livros, Tomoya tira um tempo para ler através Ele fica surpreso com o que encontra, e aleatoriamente pergunta há quanto tempo ela desenha mangá. Ele fica chocado quando ela revela que faz menos de um ano e pergunta se ela se importaria de vender tudo. No dia seguinte, enquanto as duas garotas apenas ficam sentadas à mesa sem vendas, Tomoya sai para fazer algumas impressões. Enquanto isso, Izumi não está ciente dos planos dele e se pergunta onde diabos ele está em um momento crucial como este. Ele logo retorna com um cartaz e imediatamente cola uma versão ampliada de uma das páginas do livro, surpreendendo Izumi. Ela pergunta por que ele está fazendo isso, e ele responde que é para as pessoas notarem seus livros. No entanto, ela se sente péssima por ele ter escolhido essa página entre todas do livro, com medo de que todos riam dela. Ele pergunta por que ela pensa isso, e ela explica que não conseguiu terminar a página porque o prazo estava próximo. Então, o produto final acabou ficando sem tinta. Desenhos. Ela acrescenta que a outra metade do livro foi feita às pressas e implora para ele parar de usá-lo como um cartaz. Mas Tomoya diz a ela que tem que ser esta página ou nada. Izumi imediatamente pensa que ele está sendo mal com ela. Mas Kato diz que não, explicando que quando ela estava lendo, a história tomou um novo rumo a partir daquela página não finalizada. Logo, um cliente aparece e pede para ler uma amostra antes de pagar por uma cópia, chocando-a. Em seguida, uma multidão se aproxima para fazer fila na mesa dela até esgotar os livros. Enquanto isso, Yuri, observando de longe, sente-se azarado porque Tomoya teve que se intrometer quando ele já havia planejado vender os livros de Izumi, usando a influência de seu círculo mais tarde. Depois, Tomoya encontra Sawamura, que havia vindo secretamente para comprar um... cópia. Ele diz a ela que não precisa ficar envergonhada e pergunta se jogar o jogo pela primeira vez em anos reacendeu sua paixão por Live Rap. No entanto, ela diz a ele que não foi por isso que veio. Nesse momento, ele percebe que ela está chateada com algo e pergunta o motivo, mas ela se recusa a falar. Quando ele continua insistindo para que ela fale, ela de repente pergunta o que ele acha do livro de Izumi. E ele sorri, dizendo que ela provavelmente já sabe, já que também leu o livro. Sawamura então diz a ele que percebeu o quanto ele estava animado para vendê-los e de repente afirma que ele nunca reagiu assim a nenhum dos trabalhos dela, deixando-o sem palavras. Ele tenta explicar que Sawamura já é importante e pode vender suas obras sem a ajuda dele, mas ela não acredita nas desculpas dele. Ela começa a chorar e sai correndo imediatamente enquanto Tomoya a observa,
pensando no que fazer nessa situação confusa. No dia seguinte, Tomoya acorda e encontra Uta ao seu lado, mas ele imediatamente se levanta perguntando por que ela está ali. Ele logo percebe que Kato a chamou por causa do incidente que aconteceu no dia anterior com Sawamura. Ela pede para ele contar o que aconteceu com sua boca, mas ele hesita, dizendo que é entre ele e Sawamura e não quer envolvê-la nisso. Ouvindo isso, Uta se vira para Kato e compara o que acabou de acontecer ao protagonista covarde tão comum no mundo dos simuladores de namoro, que quando enfrenta o menor problema, finge não estar preocupado, mas acaba incomodando os outros ao envolvê-los nisso. Ela diz a Kato para observar a situação de perto, pois ela pode precisar lidar com um problema semelhante no futuro. Tomoya mais tarde narra o que aconteceu, mas Uta acrescenta sua narrativa, dizendo que depois que Tomoya admirou Izumi por seus livros, Sawamura perdeu a calma e irrompeu como um vulcão antes de rasgar o livro em pedaços e depois jogar a pobre garota em uma poça de lama. Tomoya repensa suas escolhas de vida sobre o idiota que acabou de confiar para encontrar uma solução. Ela de repente pergunta por que ele foi ao ponto de quase montar na salsicha da Izumi, se ela tivesse uma, antes de Sawamura em vez de apenas guardar o que sentia para si mesmo para evitar problemas. Tomoya responde que não é algo que ele possa fazer. Ele não sabe fingir quando sente de uma certa maneira. Ele acrescenta que preferiria abraçar um poste elétrico do que dizer que os livros de Izumi ou os romances de Uta são chatos. Mas Uta lhe diz que suas palavras foram um golpe fatal para Sawamura. E deve ter partido o coração dela perceber que tinha perdido tanto sua dignidade como criadora, quanto sua posição como amiga de infância dele. Ele pergunta o que deve fazer agora, e ela diz que ele precisa resgatar as lembranças confusas e promessas da infância deles juntos para conquistá-la. Kato aponta que desta vez ele tem que ser a heroína nesta história, não o protagonista. No último dia do Comiket de verão, Tomoya sai na esperança de que Sawamura esteja no evento, mesmo que seja improvável. No evento, ele encontra Ronald McDonald, que inicialmente finge estar surpreso ao vê-lo, mas Tomoya diz para ele parar com a farsa, dizendo que sabe que seus olhos estão nele desde que chegou. Ele então, de repente, diz que precisa de ajuda para trazer Sawamura de volta ao seu círculo, surpreendendo... Começaram a procurá-la entre a multidão, mas tudo em vão. Enquanto isso, Sawamura está em casa se sentindo deprimida, enquanto se veste para a festa da noite do pai. Ela de repente vê uma exibição de fogos de artifício e sai para a varanda para assisti-los. Isso a lembra de sua infância com Tomoya, e nesse momento, ela o vê chamando-a, replicando uma cena de um jogo que costumavam jogar juntos, o que a choca. Ele estende a mão para ela, pedindo que o siga para fora do castelo como faziam antes, e ela segura sua mão imediatamente. Logo eles chegam a um antigo prédio escolar onde Sawamura subitamente pergunta por que ele está tentando se reconciliar com ela agora. Ela declara que foi a primeira a apresentá-lo aos simuladores de namoro, ao que ele concorda, dizendo que se divertiu muito naquela época. No entanto, ela revela que ele a atraiu ao apresentar outra garota aos simuladores, e diz a ele que pode trazer Izumi para o círculo, já que não precisa dela. Mas, ela começa a se afastar, mas Tomoya de repente revela que há algo que ele queria lhe dizer há muito tempo. Enquanto Sawamura pensa que é um pedido de desculpas, Bro diz que está incrivelmente irritado com ela e que não pode perdoá-la depois do que ela fez a ele. Sawamura imediatamente conclui que ele deve ser o chefe final manipulador, já que ela é a que foi prejudicada aqui. Mas ele diz a ela que foi ela quem virou as costas para ele. Há alguns anos, Tomoya se envolveu em uma briga por causa dela, e a turma o desprezou por isso, mas ele não estava nem aí até Sawamura, que ele achava que era seu amigo otaku, também o abandonar por novos amigos. Ouvindo isso, ela fica surpresa e diz que era a única opção que tinha, mas Tomoya se recusa a entender, perguntando se outros amigos eram tão importantes que ela teve que deixá-lo. Ele explica que ela era tudo o que ele tinha na época, mas ela o deixou, e levou anos para ele se sentir à vontade para falar com as pessoas novamente. Ele pede que ela se desculpe, mas a igualmente arrogante idiota responde que prefere ir para o inferno a se desculpar. Ela diz a ele que se separar dele também causou muita dor e sofrimento, e pede que ele também se desculpe. Ela então pergunta por que ele escolherá o livro de Izumi em vez do dela, quando ela é obviamente mais habilidosa e popular, e o insensível solta outra bomba, dizendo que o livro de Izumi o empolgou mais. Ele grita com raiva que Izumi é melhor do que ela e que o livro que Sawamura lançou para ela no Comiket de verão foi pior do que o desempenho do Man United nesta temporada. Olhar de lado bombástico. Ele deixa mais comentários depreciativos e ela começa a chorar dizendo que tem se esforçado muito para melhorar. No entanto, Tomoya diz que ela ainda não chegou lá e que ela tem que colocar mais esforço e comprometimento para levar seu trabalho ao próximo nível. Ele também diz para ela que está tudo bem se ela não estiver se esforçando para ir mais longe,
isso apenas significa que ela não se importa em ser o número 1 dele. Flashes do passado deles inundam sua memória instantaneamente, e ela se aproxima dele para dizer que se tornará a número 1 dele, e que até lá não vai se desculpar, surpreendendo Tomoya. Tomoya mais tarde a leva para casa nas costas. No dia seguinte, ela aparece com a ilustração do banner do círculo, e ao ver o desenho, Kato pergunta se é só ela ou se a garota no desenho não está vestindo nada. Utaha responde com uma citação que mostra que ela falou com sua parte traseira. O que você quer dizer com isso? Em seguida, Tomoya aprova e ordena a continuação da produção antes de preencher o nome que inventou para o círculo deles. Mais tarde naquela noite, todos eles entram em uma chamada Zoom para discutir o progresso do progresso, e ao ver a iniciativa de Sawamura, Utaha fica surpresa e pergunta o que aconteceu, já que ela parece ter ficado estranhamente motivada desde que o Comiket de verão acabou. Sawamura, que nunca recua, responde que Utaha também ficou empolgada desde antes do verão. Férias. Utaha defende que é escritora, mas Sawamura zomba dela perguntando por que então seu livro está incrivelmente atrasado. Utaha pergunta quem foi o idiota que lhe disse isso, e Tomoya, sabendo que ele é... Aquele idiota interrompe imediatamente, pedindo que eles parem com seus olhares inúteis. A ligação logo termina, e Tomoya vai para o banheiro, apenas para encontrar sua prima, Michiru, lá. No entanto, ela apenas o cumprimenta e sai casualmente do banheiro. Poucos momentos depois, ele vai até o quarto dela e se senta, parecendo perdido por causa das coisas horríveis que seus olhos viram anteriormente. Então ela se desculpa por não avisá-lo antes que ela estava lá. Ele diz a ela que não deveria ser ela a se desculpar, mas deveria ter ficado brava por ele ter visto seus pêssegos e tê-lo esbofeteado como acontece nas cenas típicas de anime. No entanto, ela diz a ele que foi ela quem errou, o que deixa Tomoya ainda mais desconfortável porque ele esperava ser repreendido. Ela de repente nota a coleção de videogames dele e rasteja até lá, surpresa por ele não ter superado isso. No entanto, ele se distrai com os bolos dela e diz que ela está sendo insensível agora. Por favor, pare! Seguindo isso, ele descobre que ela correu para a casa dele depois de brigar com o pai, como normalmente faz. E ele é levado a perguntar o que aconteceu desta vez. Ela revela que é porque ela começou uma banda só de meninas na escola, surpreendendo Tomoya. Afinal, ele pensou que ela teria desistido disso. Ela responde que não vai para algo que acabou de começar em menos de um ano. E ele começa a listar as coisas que ela, boba, já largou no passado em menos de 6 meses após começar. No entanto, Michiru atingiu o máximo de seus níveis de autoestima ao dizer que isso deve significar que ela é uma gênia talentosa. Ela diz a Tomoya que é diferente dele, que ficou com a mesma coisa desde que eram crianças. Michiru eventualmente declara que vai ficar aqui por um tempo, e Tomoya fica desapontado quando percebe que seus pais não têm problema com isso. Ele diz a ela que nenhuma pessoa normal apreciaria ela andando por aí com essas roupas suspeitas, mas ela lhe diz que ele é o único que pode vê-la assim. Tomoya imediatamente esclarece que ele é um cara adulto com um Magnum totalmente carregado. No entanto, ela de repente o agarra entre as pernas e começa a pressionar a cabeça dele contra sua trama, deixando sua salsicha muito desconfortável. No dia seguinte, na sala de AV enquanto ele trabalha, Utaha começa a ficar estranha, pedindo para ajudá-lo a liberar o estresse de formas prazerosas. Mas Sawamura rapidamente interrompe antes que as coisas fiquem realmente complicadas. Utaha vai embora, e Sawamura assume a partir daí com suas poses suspeitas que fariam você querer segurar sua ferramenta. Mas Utaha a critica, dizendo para parar de misturar negócios com prazer. Após isso, eles começam a discutir qual música usar para o jogo. E enquanto Tomoya ouve as contribuições das duas garotas, ele de repente recebe um e-mail de Michiru. Kato percebe isso, mas diz que vai manter em segredo. No entanto, Sawamura de repente pega o telefone dele e fica brava. Eles o amarram depois e começam a interrogá-lo por ter sua prima, que é da mesma idade, morando junto com ele. As duas garotas suspeitam que eles já estão indo pelo caminho do Alabama, mas Tomoya começa a narrar toda a história deles juntos para se salvar. No entanto, isso só faz Utaha sentir ciúmes ao perceber que Michiru foi sua amiga de infância mais antiga, e percebendo isso, Sawamura instantaneamente sai do anime para o mangá. Tomoya volta para casa e encontra Michiru deitada descuidadamente em uma posição suspeita. Tomoya vê o lugar bagunçado, e ao tentar perguntar quanto tempo ela planeja ficar, ele de repente descobre que a garota trouxe todas as suas coisas para o lugar dele. Ele percebe que suas coleções estão em mais lugares do que estavam, e pergunta sobre isso, apenas para Michiru dizer que o ajudou a guardá-las em uma lixeira do lado de fora. Ele rapidamente corre para pegá-las e começa a antagonizar sobre o que ela fez. Ela diz que não sabia que significavam tanto para ele, mas ele diz para ela sair da casa dele já. Enquanto isso, Michiru não se sente mal e pergunta se ele não consideraria deixar toda essa coisa de otaku para trás. Ela sugere apresentá-lo a algumas garotas, mas ele responde que nenhuma garota gostaria de um perdedor como ele. No entanto, ela diz que ele pode simplesmente usar o charme do nome de sua escola, já que as garotas estão em uma escola muito menos prestigiada do que a dele, o que o interessa.
No entanto, ele muda imediatamente e diz que vai precisar de mais do que isso para fazê-lo parar de ser um otaku. Enquanto ela tenta convencê-lo da diversão que vai ter com garotas, ele diz que ela não está em posição de falar, já que sua alma solitária e feia também está solteira sem esperança de um namorado. Michiru defende que é porque o foco principal dela agora é a banda, e Tomoya responde que ele também pode dizer o mesmo. Ouvindo isso, ela bate nele com o fato de que a indústria de jogos de simulação de namoro está falindo, dizendo que ele pode ficar sem dinheiro por muito tempo. Ele vai ao banheiro depois, pensando em como mandá-la de volta para casa, mas logo começa a ouvi-la tocar guitarra e sai correndo, irritado, para impedi-la de perturbar os vizinhos. No entanto, ao chegar à entrada do quarto, ele é absorvido pela melodia da música e o enredo do seu jogo começa a inundar sua mente. Ele entra na sala e de repente pergunta se ela vai se juntar a ele para criar o jogo de simulação de namoro definitivo, chocando nela. Nesse momento, sua toalha cai, revelando seu pênis em alta resolução. No dia seguinte, Tomoya apresenta Michiru ao restante do círculo, dizendo que ela fará a música para o jogo. Mas Sawamura está insegura com ela porque se veste como se fosse uma reunião só de garotas. Uta pergunta se isso não é muito repentino, mas Tomoya responde que se certificou de não tomar a decisão quando sua salsicha estava inativa. O que eu fiz? Em seguida, ele afirma que tem certeza de que eles vão adorar a música dela assim que a ouvirem. Mas Michiru de repente o agarra e quase o estrangula até o outro mundo, dizendo que nunca lhe contou que faria isso. Enquanto isso, Sawamura fica ainda mais ciumenta ao ver o quanto eles estão próximos e teme que sua posição como amiga de infância de Tomoya esteja prestes a ser ameaçada. Em seguida, Tomoya começa a implorar para que ela faça a música para seu jogo, e até diz que poderiam usar a banda dela para promover a música tema. Mas Michiru diz que não está interessada. Tomoya diz a ela para aproveitar essa oportunidade para colocar seu talento em bom uso, mas ela responde que é exatamente isso que ela faz com seu banda. Uta intervém, dizendo-lhe para desistir, pois forçá-la a fazer isso contra a vontade só os deixa infelizes. No entanto, Tomoya responde que Uta era assim quando ele a convidou a entrar no círculo. Mesmo assim, Uta diz-lhe para pedir a outra pessoa, mas ele diz que tem que ser ela do mesmo jeito que a roteirista tem que ser Uta, e a ilustradoras, Sawamura. Michiru permanece teimosa e diz que todos eles encontram um emprego ou algo assim, o que irrita Uta, que não aceitaria uma idiota como ela menosprezando os otakus. No entanto, Michiru acha que nunca será amiga de um otaku. E quando Tomoya pergunta sobre ele, ela diz que não o vê como um otaku, apenas um idiota confuso no caminho da autodescoberta. Ela começa a compartilhar uma lembrança de um evento no passado deles, quando Tomoya agiu de forma tranquila, e a salvou quando ela estava perdida na floresta. Ela fica envergonhada com isso e o agarra por trás, enquanto Sawamura também o segura pela frente para uma batida de palmas com duas direções. Mais tarde, sozinho no quarto, Tomoya fica inquieto e Michiru aparece vestindo sua camisa, revelando seus belos atributos enquanto faz isso. Ele fica desconfortável e diz que ela precisa saber que ele gosta de meninas, não de meninos, mas ela não liga para o que ele diz. Ele de repente diz a ela que realmente a deseja, e pensando que ele quer de forma suspeita, ela desabotoa pronta para sufocá-lo em seus atributos. Ele fica envergonhado e rapidamente esclarece que não quis dizer isso, e tenta persuadi-la de novo, dizendo que é pelo bem do seu sonho e de seus outros amigos que estão tentando ajudá-lo a realizá-lo. No entanto, Michiru permanece desafiadora, dizendo a ele que a banda dela também é seu sonho. Cedendo, ele pergunta a ela se o pai dela deu sua bênção em relação à banda, e ela responde que o pai deu uma condição, encontrar um empresário para a banda antes de aprová-la. Ele diz para ela não se preocupar, assegurando que cuidará disso, deixando Michiru animada. Ele então diz que terá que procurar pelos círculos de entretenimento e canto que conhece para encontrar um ótimo gerente para ela, e, em troca, ela precisa ajudar com a música do jogo. No entanto, ela discorda e diz a ele que, como gerente da banda, ele nem terá tempo para trabalhar em um jogo. Percebendo que ela o quer como gerente, ele protesta, dizendo que a carga de trabalho do projeto dele sozinho já é além do seu pescoço. Ela lhe diz para usar isso como uma desculpa para abandonar seu projeto de jogo inútil, mas ele diz que não pode por causa do seu sonho e dos seus amigos. Ao ouvir isso, Michiru aponta imediatamente que seus amigos não estão tão preocupados com o jogo quanto ele. Ela acrescenta que eles estão por perto por razões que só eles conhecem, e ele imediatamente perde o ânimo. No dia seguinte na escola, Yoshihiko recebe outra chance na tela, mas começa a agir como um idiota quase imediatamente. Ele menciona que percebeu que ele e Kato têm passado muito tempo juntos ultimamente e pergunta se estão namorando. No entanto, Tomoya responde que continua comprometido com garotas 2D, mas Yoshihiko diz a ele que as pessoas vão começar a ter ideias se continuarem vendo-os juntos. Tomoya fica estranhamente animado ao ouvir isso, pois isso só significa que ela está demonstrando algum crescimento como heroína ao atrair homens. Mais tarde naquela noite, ele tenta fazer algum progresso com o trabalho que lhe foi atribuído, mas falha. Assim, no dia seguinte, ele liga para Kato logo de manhã e de repente pergunta se o círculo deles está fora de sintonia e se ele é o único apaixonado por fazer o
Jogo. Kato o chama para o restaurante para pegar algo para comer e, enquanto isso, ela mostra a ele o que conseguiu criar. Em seguida, ela mostra a ele os livros que está lendo para poder ajudá-lo, mas ele responde que ninguém pediu que ela fizesse isso. No entanto, ele diz que ela está fazendo isso porque quer e afirma que ela realmente quer tentar fazer o jogo, mesmo que talvez não seja tão talentosa quanto eles. Ela acrescenta que Sawamura e Yuta têm sido úteis na criação da cena que acabou de mostrar para ele e que não consegue imaginá-los fazendo tudo isso sem vontade. Finalmente, ela diz para ele transformá-la em uma heroína que todos vão invejar e ele imediatamente promete fazer isso. Nesse momento, ela começa a se comunicar com ele através do sim, perguntando se a razão pela qual ele a aconselhou a não ser muito amigável com sua prima era porque ele e sua prima, Michiru, gostavam um do outro desde que eram crianças e os sentimentos estão voltando agora que ela está de volta. Tomoya fica imediatamente embaraçado e pede desculpas. Depois disso, enquanto os dois ouvem uma das músicas de Michiru, Kato de repente pergunta a Tomoya se Michiru realmente não tem nada a ver com a cultura otaku. Em seguida, Tomoya assume o papel de gerente da banda de Michiru, e no show de estreia, ele informa que 6 bandas estão se apresentando e que eles serão os primeiros. Uma das garotas afirma que isso os torna a banda de abertura, e Tomoya concorda, mas explica que, como hoje é a apresentação da banda, eles não têm reconhecimento, conquistas ou fãs, razão pela qual não foram mencionados nos ingressos, panfletos ou mesmo no site. Praticamente ninguém naquele show está esperando ver suas caras feias, mas foi apenas porque Tomoya concordou com esses termos que eles conseguiram estrear tão cedo, ou então eles poderiam estar se apresentando em festas infantis, onde até o palhaço recebe mais aplausos. Eles então fazem um grito de mãos para dentro depois para se manterem animados. Enquanto isso, Kato e Yuta chegam ao show, mas antes de entrarem, Yuta culpa Kato por tolerar o histórico de más decisões de Tomoya sem impedi-lo. E não importa o quanto Kato tente convencê-la a ter fé nele, Uther continua a contrariá-la. Então Kato começa a se afastar, percebendo que ficar perto dessa cabeça dura está lhe causando mais estresse do que você tem como fã do Manchester United. Sawamura logo chega também, mas assim que tentam entrar, ela de repente decide voltar para casa, porque não consegue lidar com o fato de seu status de maior amiga de infância de Tomoya estar sendo tirado dela. Kato os encoraja a ter fé no pobre menino pelo menos uma vez, mas Uta pergunta o que esse idiota fez de certo para inspirar fé neles. Eles finalmente entram na sala verde apenas para descobrir que Michiru agora é uma cowgirl e cavalga como uma profissional. Michiru está incomodada com o traje de cosplay que o irmão deu para eles usarem, e Tomoya, em uma posição na qual você desejaria estar, calmamente diz a ela que é hora de revelar a verdade sobre a banda dela para ela. Ele explica que quando ela conheceu os outros na banda, a música que ela os viu tocando e a que tocou depois de se juntar eram todas covers de anime. Canções, ele acrescenta que antes dela se juntar, todos na banda de covers hardcore de anime estavam unidos por seus interesses otaku compartilhados e meio que fizeram ela acreditar que estava tocando as últimas faixas pop da moda. No entanto, como ela nunca amou anime desde o começo, ela não percebeu que era isso que todas as músicas às quais era exposta eram, tanto que suas canções até começaram a desenvolver aspectos de anime, melodias. Ele então declara que sua banda lavou o cérebro sem que ela percebesse, mas Michiru está apenas sem palavras, se perguntando quão grande tola ela tem sido. Ela se vira para sua banda para perguntar se o que Tomoya está dizendo é verdade, e eles confirmam timidamente, dizendo que nunca puderam contar para ela porque ela sempre odiou o anime, como se fosse o favorito de seu ex. Tomoya então faz uma revelação chocante de que o mundo ao seu redor é um pouco mais otaku do que ela pensa, mas ela diz para ele calar a boca nojenta dele. Ele revela ainda que, em troca de ela trabalhar no projeto do jogo dele, ele concordou com a banda dela em se tornar seu gerente, uma situação em que todos ganham. Mas Michiru responde que não vê nenhuma vantagem nisso para ela. Então Tomoya diz audaciosamente que se ela não gostar, está livre para desistir, tirar a fantasia e sair do lugar dele imediatamente, chocando-o. Suas amigas começam a implorar para ela, expressando o quanto precisam dela, e também querem cantar músicas de anime. Ela diz que não é uma otaku, mas Tomoya diz que ela não precisa ser, ela só precisa cantar as músicas. No entanto, ela permanece cética, questionando como alguém que não é otaku deveria cantar para uma plateia otaku. Mas ele diz que não será necessário, apesar de ter certeza de que um dia ela se tornará uma ótima otaku, surpreendendo-a. Após isso, Michiru e sua banda sobem ao palco e fazem uma apresentação incrível que deixa o público super animado, surpreendendo. Arigato! Mais tarde, após o show, Tomoya a encontra para perguntar como ela se sente ao fazer seu primeiro show, e animada, ela diz que nunca imaginou que eles estariam tão envolvidos. Tomoya responde que é isso que os otakus que vão a shows fazem. Então ele diz que realizou o sonho dela e agora é hora de ela realizar o sonho dele também.
Ele termina dizendo que transformará a escrita de Uta, a ilustração de Sawamura e a música de Michiru em um milagre, e Michiru vem segurar a mão dele em concordância. Depois, no caminho para casa, Sawamura continua com ciúmes, mas Kato expressa como está feliz por ter Michiru na equipe porque ela escreverá boas músicas para eles. No entanto, Sawamura não concorda, dizendo que mesmo sem a música, o cenário e a arte dele são bons o suficiente para fazer as pessoas chorar. Ela de repente se vira para perguntar se o que disse era real, e Kato responde que está feliz por duas coisas no que foi dito. Primeiro, ela agora respeita a palavra de Utaha, e segundo, agora ela está empenhada em fazer o jogo. Kato finalmente diz que mal pode esperar pelo Comiket de inverno para ver como será o jogo e continua andando, mas Sawamura surpreendentemente a chama pelo primeiro nome. Embora envergonhada, Sawamura defende que os colegas otaku que passam a noite toda trabalhando em um jogo não deveriam ser tão formais. Mas a única coisa que Kato consegue lembrar é o aviso de Utaha de que sua vida poderia se tornar um inferno se ela se aproximasse demais de Sawamura. No entanto, Kato ignora isso e a chama pelo primeiro nome também. Algumas semanas depois, Uta finalmente termina de escrever os cenários, e após revisar o material, eles estão animados porque a primeira etapa do jogo está concluída, enquanto ainda faltam 2 meses para o Comiket. Esta é a história de otakus e não otakus se unindo para realizar seu sonho. Fim. Se você gostou deste resumo, dê um like e se inscreva no canal se ainda não o fez para mais aventuras cheias de enredo. Se você gosta de resumos de animes como este, assista a este vídeo aqui.